A tarde quente se transformou em um pesadelo quando Lara, aluna do ensino médio, foi parada por um policial militar brutal no Rio de Janeiro. Um tapa, humilhação e uma gravação viral acenderam a fúria de seu pai, um general do Exército Brasileiro. Mas ao exigir justiça, ele descobre uma conspiração sombria por trás da farda, algo inimaginável. O calor daquela tarde era cruel. O mormaço que subia do asfalto vibrava no ar, penetrando na pele e tornando a respiração pesada. Lara limpou a testa úmida, olhando a Rua da Tijuca que começava a se esvaziar dos carros da escola. Ela só queria chegar logo em casa, tirar os sapatos e beber um copo de água gelada. Sua scooter querida deslizava suavemente pela faixa da direita. O som do motor era baixo em meio ao ronco dos veículos maiores. Ela não estava com pressa, nem infringindo nenhuma lei. Lia cada placa, obedecia cada faixa. O mundo parecia normal até que um apito agudo rasgou o ar. O som veio do meio da rua, onde um policial militar corpulento estava parado com uma expressão feroz. Sua farda caque parecia gasta, mas seu olhar era opressor, como se procurasse um erro. Encosta aí, garota. Lara se assustou, puxando o freio instintivamente e indo para o acostamento. Alguns motoristas olharam de relance e seguiram em frente. Em seu coração, Lara perguntava qual tinha sido seu erro. Ela fora tão cuidadosa, mas o nervosismo surgiu, como um aluno chamado pelo diretor sem saber o porquê. Borges, o nome na tarjeta em seu peito, aproximou-se com passos pesados. Ele era alto, forte, de pele escura, e o suor escorria por suas têmporas. Ele olhou para Lara sem sorrir e gesticulou pedindo os documentos. Com educação, Lara entregou a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Borges verificou rapidamente e depois a encarou com um cinismo difícil de entender. Você sabe que acabou de cruzar a faixa contínua lá atrás, não sabe? Sua voz era neutra, mas o tom era acusatório. Lara engoliu em seco. Não, senhor. Eu não cruzei. Eu estava devagar. A resposta apenas fez o rosto de Borges endurecer. Sob o calor que queimava a pele, a atmosfera tornou-se opressiva. Lara podia sentir a ameaça escondida na voz do policial. Alguns carros passaram, diminuindo a velocidade ao ver a garota de uniforme escolar parada no acostamento por um PM. O apito na mão de Borges ainda balançava. Como um símbolo de poder. Mal sabia ela que aquele apito iniciaria uma cadeia de eventos que mudaria sua vida completamente. Um breve encontro que abriria a porta para a violência, conspiração e os segredos obscuros escondidos por trás daquela farda caque. O corpo grande de Borges dominava a visão de Lara. Sua farda caque estava amarrotada, mas sua atitude era cheia de arrogância, como o rei da rua. O suor escorria por seu pescoço, misturado à poeira e ao cheiro da fumaça dos carros. Ele olhou Lara de cima a baixo, como se medisse sua fraqueza. Documentos, garota, disse ele neutro mas autoritário. Lara abriu rapidamente a mochila, as mãos tremendo um pouco. Ela entregou a CNH e o CRLV educadamente. Borges os pegou sem uma palavra, examinando-os com a testa franzida. Seu olhar era demorado e desconfiado, como se procurasse uma brecha para derrubá-la. Completos. Mas você sabe que cruzou a faixa contínua lá atrás. A voz de Borges era pesada e fria. Lara balançou a cabeça instintivamente. Mas, senhor, eu não cruzei a faixa. Eu estava indo devagar. Seu tom era baixo, tentando ser respeitoso. No entanto, a resposta fez o rosto de Borges ficar rígido. Ele bufou baixo, estreitando os olhos como um predador que encontra sua presa. Em sua mão esquerda, o bloco de multas estava aberto. A caneta movia-se rapidamente, escrevendo algo sem explicar. Lara só podia observar, confusa e sem entender o que estava sendo anotado. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade, Borges olhou para Lara novamente. Aquele olhar era penetrante, cheio de uma arrogância opressora. Desce da moto, garota. Vamos conversar aqui, disse ele num tom que não dava escolha. Lara ficou em silêncio por um momento, tentando entender a ordem.
Por um instante, ela olhou ao redor. Nenhuma infração, nenhuma placa que ela violou. Mas o olhar de Borges a forçou a obedecer. Ela desligou o motor e lentamente desceu, ficando sob o sol que parecia cada vez mais escaldante. Naquele momento a atmosfera começou a mudar. As pessoas que passavam começaram a observar de longe. Mas ninguém ousava se aproximar. Lara sentiu seu coração bater mais rápido. Havia um mau pressentimento em seu peito. Borges olhou para a chave na ignição da moto, depois brincou com ela com um leve sorriso difícil de interpretar. Por trás de seu rosto carrancudo, havia algo astuto. Uma intenção que não era mais sobre a lei, mas sobre poder e abuso. E no meio daquela tarde sufocante, Lara percebeu que não estava lidando com um aplicador da lei, mas com um indivíduo que não tinha mais limites morais. Borges girou a chave da moto de Lara casualmente e a puxou sem permissão. Como se fosse seu direito. O pequeno som de metal contra metal foi ouvido claramente em meio ao tráfego. Essa moto vai ficar retida, disse ele friamente, olhando para o outro lado. Entediado. Lara olhou perplexa sem entender. Ela sabia que seus documentos estavam em ordem, que havia obedecido a todas as regras. Mas a palavra retida ecoou em sua cabeça como uma ameaça sem sentido. Ela tentou explicar, mas... Eu não infringi nada. No entanto, antes que pudesse terminar a frase, Borges levantou a mão, interrompendo-a com um gesto rude. Se quiser ela de volta, resolve lá no batalhão. Ele continuou com um tom displicente. Lara sentiu que havia algo estranho. O jeito de Borges falar mudou, não era mais oficial, mas como um contrabandista negociando mercadoria roubada. Ele se aproximou, baixando a voz para que apenas os dois pudessem ouvir. Ou, se quiser resolver rápido, paga R$1.000 agora. A frase saiu lentamente, mas era venenosa. Lara congelou. R$1.000. Era uma quantia enorme para uma estudante. Ela olhou nos olhos de Borges, procurando um sinal de que era apenas um mal-entendido. Mas o que viu foi apenas ganância e poder sendo abusado. R$1.000, senhor? Eu ainda estou na escola. O que eu fiz de errado? A voz de Lara tremia entre o calor e o medo. Mas Borges não respondeu com uma explicação. Apenas sorriu, apontando para uma placa de trânsito no final da rua. Você não precisa de muitas desculpas, disse ele levemente. Como se o pedido fosse normal. Seus dedos brincavam com a caneta sobre o bloco de multas. Não para escrever uma infração, mas para afirmar seu domínio. Aos seus olhos, a lei era apenas uma ferramenta para oprimir os fracos. Ele sabia que a maioria das pessoas escolheria pagar a enfrentar. No entanto, Lara não era uma garota que se curvava facilmente. Ela endireitou as costas, tentando reunir coragem, embora seu coração batesse descontroladamente. Eu não fiz nada errado, senhor. Se quiser levar minha moto, leve. Mas eu não vou pagar. Suas palavras foram firmes, mas baixas como uma pequena voz desafiando uma tempestade. Borges estreitou os olhos, seu rosto tornou-se frio. O ar ao redor deles pareceu tensionar. Naquele silêncio pesado, Lara percebeu algo. Isso não era apenas extorsão, era um abuso de poder. Quando a farda é usada como escudo para oprimir e a lei é vendida por R$1.000. Lara permaneceu firme sob o sol que queimava sua pele. O suor escorria por suas têmporas, mas seu olhar permanecia fixo, penetrando nos olhos de Borges. Em seu peito, o coração batia forte, mas o medo lentamente se transformava em raiva. Ela sabia que não era culpada. Tudo o que estava acontecendo não era aplicação da lei, mas extorsão flagrante. Com a respiração pesada e a voz trêmula, ela olhou diretamente para Borges. Eu não vou pagar, senhor. E eu vou denunciar, disse ela em voz alta. Embora sua voz tenha falhado no meio do calor e da pressão. As palavras soaram corajosas. Mas para os ouvidos de Borges, soaram como um desafio. Borges riu alto. Uma risada que soou mais como zombaria do que diversão. Denunciar para quem? Sua voz era áspera, cheia de arrogância.
Ele se aproximou lentamente. A distância agora era de apenas um palmo do rosto de Lara. Sua respiração era pesada, exalando o cheiro de cigarro e raiva contida. Qualquer denúncia sua vai chegar em mim do mesmo jeito, disse ele com um tom cínico. Essa declaração foi como veneno se infiltrando no peito de Lara, fazendo-a perceber que pessoas como Borges se sentiam imunes à lei. O mundo que deveria protegê-la estava, na verdade, conspirando com a injustiça. Alguns pedestres começaram a observar do outro lado da rua. Alguns diminuíram a velocidade dos carros. Outros pararam por um momento. Mas ninguém se atreveu a aproximar-se. Aqueles rostos tornaram-se apenas espectadores silenciosos no meio de uma pequena batalha entre a verdade e a arrogância. Lara podia sentir os olhares das pessoas, uma mistura de pena e medo. Mas isso não a fez recuar. Ela encarou os olhos de Borges. Seu olhar não vacilou. Em sua mente apenas uma frase se repetia: não fique em silêncio. Não se curve. Borges se aproximou ainda mais. Seu tom de voz tornou-se mais agudo. Você acha que gente como você pode ganhar? Disse ele, inclinando o corpo. Lara prendeu a respiração, seu corpo tenso, mas seus olhos não se desviaram por um segundo. Em seu silêncio, ela afirmava uma coragem nascida não da força física, mas da convicção. O ar ao redor parecia pesado, como se o tempo tivesse parado por um momento para testemunhar o choque de dois mundos. Um vestindo farda e se sentindo poderoso. O outro, apenas uma estudante do ensino médio, mas com uma coragem muito maior do que qualquer patente. E no meio daquela tarde quente, um novo capítulo estava começando. Um capítulo onde a verdade se preparava para desafiar o poder corrupto. O tapa veio tão rápido, forte e impiedoso. O som rasgou o ar quente da tarde, ecoando entre o barulho dos carros. A cabeça de Lara foi jogada para o lado. Seu corpo vacilou e caiu no asfalto quente que queimava sua pele. Seu lábio partiu, e o sangue escorreu pelo queixo. O mundo ao seu redor parecia girar. O som de apitos, buzinas e gritos se misturou. Mas o mais doloroso não foi a ardência na bochecha, mas o fato de que ela foi agredida por alguém que deveria protegê-la. Seu rosto estava baixo, a respiração presa, mas dentro de seu peito, uma brasa começava a acender. Borges não lhe deu chance de se levantar. Ele agarrou o colarinho da blusa de Lara com sua mão áspera, arrastando-a como algo sem valor. Em um instante, o corpo da garota foi levantado, cabeça para baixo, pernas para o ar. A cena era absurda e cruel, como um espetáculo para pessoas sedentas por poder. Risadas foram ouvidas de outros dois policiais atrás de Borges. Eles riam de Lara sem qualquer piedade. Olha só essa aí! Querendo bancar a corajosa contra a polícia, gritou Borges rindo. Seu rosto estava vermelho de raiva e satisfação. Lara tentou chutar, mas sua força desapareceu. Tudo o que podia fazer era segurar as lágrimas que caíam misturadas ao sangue que pingava na rua. As pessoas ao redor começaram a gritar. Algumas cobriam a boca, incrédulas. Uma mãe gritou: "Para, moço! É só uma menina da escola", mas ninguém se atreveu a avançar. Várias pessoas, no entanto, ligaram as câmeras dos celulares, gravando a cena à distância. O som de risadas se misturava com o som de choro. Em meio ao caos, Lara foi finalmente solta. Seu corpo foi jogado no chão como um saco vazio. Sua respiração era ofegante, sua visão turva. Mas mesmo naquele estado, ela ainda olhava para Borges com os mesmos olhos. Olhos que se recusavam a se submeter. Borges a encarou de volta, chutando o retrovisor da moto de Lara até quebrar. "Isso é para você aprender a respeitar a autoridade", disse ele com uma risada áspera, antes de se virar para sua moto. Os dois colegas policiais subiram, ainda rindo com a mesma frieza de seu crime. A viatura deles acelerou, deixando o local, deixando poeira, sangue e trauma no meio da rua agora silenciosa. Lara ficou caída ali. Seu corpo tremia, mas dentro dela, uma promessa nasceu: aquela humilhação não terminaria ali. Que um dia a justiça olharia de volta para aqueles que agora riam sobre o sofrimento dos outros.
A cena na rua tornou-se caótica. Os moradores começaram a chegar de todas as direções, atraídos pelos gritos e pelo som do tapa. Vários deles correram para ajudar. Mas seus passos pararam quando o colega de Borges parou no meio da rua, segurando um cacetete e gritando alto: "É assunto da polícia. Não se metam." Seu tom era duro, cheio de ameaça, fazendo as pessoas recuarem instintivamente. No entanto, seus olhos permaneceram fixos em Lara, que agora estava caída no asfalto. Seu rosto estava coberto de poeira e sangue. Alguns seguravam celulares escondidos, gravando silenciosamente, na esperança de que houvesse provas quando a verdade fosse necessária. Sob o sol forte e o caos dos carros que diminuíam, Lara não se movia mais. Seu corpo pequeno parecia frágil, seu uniforme amassado e empoeirado. Ela havia desmaiado, perdido a consciência depois que seu corpo foi jogado como um objeto sem valor. Alguns moradores gritaram baixo. Outros baixaram a cabeça, incapazes de assistir a um tratamento tão cruel a uma garota em uniforme escolar. Mas Borges não se importava. Seu rosto permanecia frio. Seus olhos vazios. Como se o que estivesse à sua frente não fosse humano. Ele chutou a moto de Lara com força, quebrando o retrovisor, e cuspiu no chão com uma expressão de satisfação. Um morador, um homem mais velho com um boné gasto, rangeu os dentes e sussurrou: "Isso não é aplicação da lei, é humilhação." Mas o medo era muito mais forte que a coragem. Ninguém ousava revidar. Eles sabiam que no Rio, pessoas que falam demais podem simplesmente desaparecer. Os colegas de Borges montavam guarda. Seus rostos eram neutros, sem um pingo de culpa. Por trás de suas fardas estava a crença de que o cargo e a arma os tornavam imunes a represálias. A rua, antes movimentada, agora parecia sinistra, como um pequeno palco onde o poder exibia sua arrogância diante de um povo indefeso. Minutos depois, o som do motor da viatura rugiu. Borges e seus 2 colegas foram embora, deixando para trás a multidão silenciosa. A poeira subiu, cobrindo o corpo de Lara caído na rua. Uma mãe correu chorando, tentando levantar a cabeça da garota. Enquanto isso, outros moradores se aproximavam, oferecendo água e um pano. Seus rostos estavam cheios de uma raiva contida. Raiva da injustiça que testemunharam, mas não puderam parar. E entre aqueles olhares, alguém silenciosamente começou a enviar a gravação que acabará de fazer. Enviando a primeira faísca do grande incêndio que abalaria a cidade. Poucas horas após o incidente, a cidade foi subitamente abalada. O mundo digital foi inundado por um vídeo de 2 minutos enviado por um morador. Na gravação, uma garota de uniforme escolar era vista sendo tapeada, virada de cabeça para baixo e depois jogada no chão por um policial militar corpulento no meio da rua. Seu rosto estava ensanguentado, sua voz fraca, e as pessoas ao redor apenas olhavam. O texto que acompanhava o vídeo era simples, mas cortante. Aluna de colégio humilhada pela PM em plena luz do dia. Em questão de horas, o vídeo ultrapassou milhares de visualizações, milhares de comentários. E a hashtag Justiça para Lara se tornou o assunto mais comentado em várias plataformas. O mundo digital gritava mais alto do que qualquer um no local do crime. No hospital, Lara estava deitada, fraca. Sua cabeça estava enfaixada, o pescoço com hematomas roxos e o rosto pálido. O som da bomba de infusão pingava lentamente ao lado de sua cama, como uma testemunha silenciosa da crueldade que ela havia acabado de experimentar. Algumas enfermeiras sussurravam no corredor, falando sobre o vídeo viral sem saber que a garota no quarto era a mesma pessoa. Ao lado da cama, uma mãe sentava-se de cabeça baixa, segurando a mão da filha com força, rezando com lágrimas que caíam sem som. O mundo exterior podia estar em polvorosa, mas naquele quarto havia apenas silêncio e dor. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um homem de meia-idade estava sentado em seu escritório organizado. Seu celular vibrava sem parar. Mensagens chegavam de assessores, colegas e amigos. Na tela, o rosto de sua filha estava estampado, cheio de ferimentos. O general de divisão do Exército Brasileiro, General Monteiro, encarou a tela por um longo tempo, incrédulo.
Sua respiração ficou presa e sua mão se fechou com força sobre a grande mesa de madeira. Minha filha, disse ele baixinho, mas seu tom não era de tristeza, e sim de uma raiva contida que vibrava. Monteiro sempre fora conhecido por ser frio, firme e quase nunca demonstrar emoção. Mas desta vez sua mandíbula endureceu, seus olhos ficaram vermelhos e todo o seu corpo tremia, segurando as brasas. Ele olhou para a tela do celular mais uma vez, observando o rosto machucado de sua filha. Em um instante, o pai substituiu o general. Ele se levantou, abriu a gaveta da mesa e pegou sua boina militar. Seus passos eram pesados, mas firmes. Nenhuma outra palavra saiu, exceto uma promessa silenciosa. Quem quer que tocasse em sua carne e sangue arcaria com as consequências. Os passos de Monteiro ecoaram no corredor do hospital como comando de marcha em um campo de batalha. Sua farda de passeio ainda estava impecável. Seus coturnos pretos brilhavam, apesar da poeira da viagem. Os olhares das pessoas que o viam baixavam-se imediatamente. Elas sabiam quem estava chegando. No rosto de Monteiro não havia sorriso, apenas uma tensão densa. Ele caminhou rapidamente em direção ao quarto, passando por enfermeiros e médicos que imediatamente abriram caminho. Quando a porta se abriu, a visão atingiu seu coração com mais força do que uma bala. Sua filha, a garotinha que ele costumava levar à escola todas as manhãs, agora estava deitada, fraca, com ataduras na cabeça e os lábios partidos e ensanguentados. Lara abriu os olhos lentamente. Seu corpo tremia de dor. Ao ver a figura de seu pai parada na porta, suas lágrimas caíram imediatamente. Pai, sua voz era quase inaudível. Monteiro se aproximou, ajoelhando-se ao lado da cama, segurando a mão da filha com força. O aperto era cheio de afeto, mas também continha raiva que fervia por trás da calma em seu rosto. Conte-me tudo, disse ele, baixo, mas firme. Lara soluçou, mas ainda tentou explicar sobre o apito que a parou, sobre a falsa acusação, o pedido de dinheiro, até o tapa brutal e a humilhação no meio da rua. Cada palavra que saía da boca de Lara parecia uma faca arranhando o coração de Monteiro. Os olhos de Monteiro marejaram, mas sua voz permaneceu calma. Ele não gritou, não amaldiçoou, apenas ficou em silêncio, olhando para o rosto fraco de sua filha. Qual é o nome do policial? Ele perguntou baixinho. Lara enxugou as lágrimas e respondeu com a voz trêmula. Borges, pai. O nome dele era Borges. Silêncio por alguns segundos. O olhar de Monteiro lentamente tornou-se afiado. Seus olhos pareciam aço recém-polido. Ele soltou a mão da filha, levantou-se e ajeitou sua boina. O ar no quarto ficou tenso instantaneamente. Até o som da bomba de infusão parecia alto no silêncio pesado. Uma frase saiu dos lábios de Monteiro fria e pesada como uma sentença. Ele mexeu com a pessoa errada. Sem tom elevado, sem gritos, apenas a calma mortal de um pai e soldado cujo coração acabará de ser rasgado pela injustiça. Ele se virou, saindo do quarto sem olhar para trás. Seus passos eram firmes e ritmados. As enfermeiras que passavam baixavam a cabeça, sentindo a aura de raiva tão forte mesmo sem palavras. Por trás daquela calma, algo havia se inflamado. A fúria de um pai que, quando acesa, nenhum poder seria capaz de parar. Naquela tarde, o céu começava a ficar vermelho quando o carro oficial verde-oliva parou em frente ao batalhão da Polícia Militar. A porta se abriu com força e o general Monteiro desceu com passos pesados, mas regulares. Sua farda estava completa, a boina perfeitamente posicionada. As insígnias em seus ombros brilhavam sob a luz do entardecer. Os policiais militares que estavam no pátio instintivamente ficaram em posição de sentido e prestaram continência. No entanto, nenhum se atreveu a falar. Sua aura militar pressionava o ar ao redor, tornando a atmosfera subitamente silenciosa. Os passos de Monteiro ecoaram no piso de cimento em direção à entrada principal. Firmes e certos como o tambor de guerra marcando o início do confronto. Ao entrar, todos os olhos se voltaram para ele. Os policiais na recepção baixaram a cabeça. Alguns fingiam estar ocupados digitando. Mas suas mãos tremiam.
Monteiro aproximou-se do balcão da frente. Sua voz era baixa, mas afiada como uma lâmina. Eu quero ver um membro da sua corporação chamado Cabo Borges. O policial sentado atrás do balcão engoliu em seco e respondeu nervoso. Desculpe, meu general. O Cabo Borges não veio trabalhar hoje. Monteiro inclinou a cabeça. Seus olhos olhavam fixamente. Não veio trabalhar, ele repetiu, num tom neutro que era mais assustador do que um grito. Depois de espancar minha filha, ele tira folga? A sala de repente pareceu sufocante. Todos prenderam a respiração. O som do ventilador de teto girava lentamente. Como se o tempo também estivesse esperando. Monteiro olhou para cada rosto policial à sua frente, procurando sinais de medo e mentira. Ninguém ousou encará-lo de volta. No canto da sala, um recruta quase deixou cair os papéis de suas mãos. O silêncio foi finalmente quebrado quando o som de uma porta se abriu na sala ao lado. Um homem de alta patente saiu com passos calmos, vestindo uma farda caque bem passada. Boa tarde, meu general, disse ele educadamente, inclinando levemente a cabeça. Eu sou o Major Bastos, o comandante deste batalhão da Zona Norte. Sua voz soava amigável, mas seus olhos escondiam a tensão. Monteiro o encarou bruscamente, sem retribuir as gentilezas. Eu não vim para ser recebido, Major. Eu vim exigir uma explicação. Bastos tentou um sorriso fraco, limpando o suor das têmporas. Eu entendo, senhor. Nós lamentamos profundamente o ocorrido. Permita-me explicar, mas o tom suave não foi suficiente para esconder o leve tremor em sua voz. Entre os dois oficiais, o ar parecia vibrar. Dois mundos de poder se encontravam, e todos sabiam que a conversa que se seguiria não era apenas um esclarecimento, mas o início de uma tempestade muito maior. O Major Bastos olhou para Monteiro com um sorriso que parecia calmo. No entanto, o suor fino em suas têmporas traía o nervosismo por trás da máscara profissional. Ele estendeu a mão, curvando-se ligeiramente, tentando mostrar respeito. Eu sinto muito, meu general. Nós lamentamos profundamente esse incidente, disse ele suavemente. Sua voz foi mantida o mais baixo possível para soar sincera. Ele então acrescentou: garantimos que o perpetrador será processado de acordo com a lei, e todos os custos do tratamento de sua filha serão totalmente cobertos por nós. Suas frases estavam perfeitamente alinhadas, como se tivessem sido ensaiadas por anos para acalmar a raiva das pessoas. Mas, aos olhos de Monteiro, tudo soava como um roteiro antigo de um drama falso que ele frequentemente testemunhava no mundo da burocracia. Monteiro não respondeu imediatamente. Seu olhar permaneceu fixo nos olhos de Bastos, penetrando na camada daquele sorriso fingido. Ele viverá por muito tempo em um mundo cheio de manipulação para não reconhecer uma mentira envolta em polidez. O movimento da mão de Bastos era rápido demais. O tom de voz cuidadoso demais. Tudo indicava medo, não sinceridade. Processado de acordo com a lei, Monteiro repetiu lentamente, como se ponderasse o significado da palavra. Uma palavra frequentemente usada para adiar, não para executar. Bastos pigarreou, tentando cobrir sua ansiedade com um sorriso que se tornava cada vez mais rígido. Confie em nós, senhor. Faremos o nosso melhor. Silêncio por alguns segundos. Monteiro finalmente se levantou, ajeitando sua boina com um movimento suave, mas firme. Vou aguardar os resultados, disse ele brevemente. A frase simples pareceu mais uma advertência. Ele caminhou em direção à porta, deixando um aroma de tensão na sala anteriormente calma. Bastos o seguiu com um olhar preocupado, depois olhou discretamente para seus dois subordinados no canto da sala. Seus olhares trocaram uma mensagem não dita. Havia algo que precisava ser escondido rapidamente antes que o general voltasse. Ao sair da sala, Monteiro parou por um momento no pátio do batalhão. Seus olhos fixaram-se na grande placa que dizia Polícia Militar, Batalhão da Zona Norte. A luz da tarde refletia nas letras de metal, como que para sublinhar a ironia. O lugar que deveria defender a lei agora era o palco de mentiras e covardia. Monteiro respirou fundo, contendo a raiva que fervia em seu peito.
Ele sabia que a promessa de Bastos era apenas um escudo, e por trás daquele sorriso gentil, escondia-se algo muito mais podre do que uma simples quebra de disciplina. Aos seus olhos, aquele prédio não parecia mais um quartel da lei, mas um ninho de escuridão esperando para ser exposto. O céu da tarde começava a escurecer quando Monteiro saiu do batalhão. O ar estava pesado, e o cheiro de poeira misturado com gasolina encheu seu nariz. Ele tinha acabado de dar alguns passos da entrada principal quando o som de passos apressados veio de trás. Antes que pudesse se virar, algo duro atingiu sua têmpora com um som brutal. Pá! Um pedaço de pau. Seu corpo balançou. O mundo girou por um momento, e sangue quente escorreu do lado de sua cabeça, pingando no colarinho de sua farda ainda impecável. No entanto, Monteiro não caiu. O instinto de soldado o fez ficar de pé, virando o corpo com um olhar que instantaneamente se tornou afiado como aço. À sua frente estava Borges. Seu rosto estava vermelho de ódio. Seus olhos eram selvagens, como um animal que perdeu o controle. Sua mão direita segurava um porrete de madeira, enquanto sua respiração era ofegante. Você acha que pode vir aqui fazer o que quer? Hein? Ele gritou com a voz rouca num tom cheio de vingança e humilhação. As pessoas que passavam do lado de fora do portão gritaram em choque. Alguns policiais mais jovens correram na direção deles, mas hesitaram em intervir. A situação de repente tornou-se tensa. Duas figuras de farda, dois mundos de poder, frente a frente no pátio da instituição da lei, que agora parecia uma arena de batalha moral. Monteiro limpou o sangue da têmpora. Seus olhos olhavam fixamente, sem medo. Você bateu na minha filha sem motivo. Agora você me bate também. Sua voz era neutra, mas vibrava de emoção. Você não merece usar essa farda. A frase saiu calma, mas afiada como uma espada. Em um instante, Monteiro avançou e, com um único e pesado soco, atingiu o rosto de Borges. O som ecoou, acompanhado por um jato de sangue do nariz e da boca do policial. O corpo de Borges foi jogado no chão. O porrete voou de sua mão e girou no ar antes de cair perto dos pés de Monteiro. As pessoas ao redor ficaram em silêncio, assistindo a cena com uma mistura de medo e admiração. Sangue escorria da boca de Borges, que agora estava caído no chão, mas Monteiro apenas o olhava sem piedade. Isso foi pela minha filha, disse ele baixinho, mas com total autoridade. Sem gritos, sem ameaças, apenas uma frase curta que penetrou mais fundo do que qualquer golpe. A atmosfera congelou e naquele silêncio todos sabiam. Isso não era apenas uma briga. Era um símbolo de que havia limites que não deveriam ser cruzados, mesmo por aqueles de farda. No entanto, muito além dos olhares admirados dos cidadãos, um outro par de olhos espiava da janela do segundo andar do batalhão, observando o incidente com um sorriso tênue. Aparentemente, essa luta estava apenas começando. A atmosfera no pátio do batalhão tornou-se caótica em segundos. Após o soco de Monteiro atingir o rosto de Borges, vários policiais correram para fora, mas não para ajudar a vítima da violência anterior. Em vez disso, eles se moveram em uníssono em direção a Monteiro, tentando detê-lo sob o pretexto de procedimento. Por favor, calma, senhor. Esta é uma área do batalhão, gritou um deles, em pânico. Monteiro olhou friamente, o rosto ainda manchado de sangue, mas seu corpo permanecia ereto. Ele não resistiu, apenas olhou um por um para os rostos dos jovens policiais que pareciam confusos. Alguns continham respeito, outros continham medo de seus superiores. Na visão de Monteiro, tudo isso parecia estranho. Enquanto isso, outros dois policiais levantaram Borges, que ainda estava caído no chão. Seu rosto estava coberto de sangue, mas ele não foi levado para uma cela. Em vez disso, foi escoltado para os fundos do prédio rapidamente, como se estivesse sendo protegido. Nenhum boletim de ocorrência, nenhuma prisão. Tudo aconteceu em silêncio, a portas fechadas e de forma suspeita. Detrás da porta de vidro, Monteiro viu de relance como alguns oficiais pareciam gesticular para seus subordinados. Como se pedissem para que tudo fosse arrumado. Naquele momento, a raiva em Monteiro se transformou em uma suspeita mais profunda.
Algo naquele lugar não estava certo. Então é assim que funciona, Monteiro murmurou, limpando o sangue da têmpora. Ele não gritou nem exigiu. Seus olhos apenas examinaram a sala como se estivesse avaliando um campo de batalha. Quando um oficial tentou segurá-lo, Monteiro olhou diretamente para ele, fazendo com que o policial mais jovem parasse, tremendo sem ousar tocá-lo. O som do ventilador no corredor era baixo, acompanhando a tensão sufocante. Todos pareciam estar tentando encobrir algo. Não era mais sobre um confronto entre dois homens, mas sobre um confronto entre a verdade e um sistema que tentava se proteger. Momentos depois, Monteiro decidiu ir embora. Ele saiu sem dizer uma palavra, deixando o sangue de sua têmpora pingar no chão frio do quartel. Ele caminhou até seu carro oficial, abrindo a porta com a mão trêmula, mas controlada. Assim que o motor ligou, seu reflexo no para-brisa parecia nítido e frio. Em sua cabeça, as peças do evento começaram a se encaixar. O olhar assustado dos subordinados de Bastos. A proteção a Borges. A reação de pânico de todos. Isso não foi apenas um espancamento, disse ele baixinho. Seus olhos fixos na rua que escurecia. Não se trata mais de Borges. Trata-se de um sistema podre. E pela primeira vez, Monteiro percebeu que a batalha que enfrentaria não seria mais no campo de guerra, mas no coração do próprio poder. Vários dias se passaram desde o incidente no batalhão. Mas a atmosfera no hospital onde Lara estava internada ainda estava envolta em tensão. O corpo da garota melhorava lentamente, mas a ferida interna em seus olhos ainda não havia desaparecido. Toda vez que acordava, ela olhava fixamente para o teto. Como se a sombra do apito e do tapa ainda se repetisse em sua mente. Monteiro sentava-se na cadeira do canto do quarto, em silêncio, sem falar muito. Sua farda agora estava pendurada na cadeira, substituída por roupas civis. Mas sua aura militar permanecia. Ele olhava para a filha com uma mistura de tristeza e raiva. Não apenas pelas feridas que via, mas pela premonição de que tudo isso ainda não havia acabado. Naquela tarde, quando a luz do sol começava a penetrar na cortina, o jovem apareceu discretamente no hospital. Seu rosto estava ansioso. Ele olhava constantemente para a direita e para a esquerda antes de falar. Era o morador que havia gravado o incidente na rua. Com a voz baixa, ele disse: "Senhor, eu sei que o senhor é do exército. Tem algo que o senhor precisa ver." Do bolso da jaqueta, ele tirou um pequeno pendrive preto. Sua mão tremia ao entregá-lo. "O vídeo que viralizou é só um pedaço, senhor. Esta é a versão original, 7 minutos completos." Monteiro olhou para o pequeno objeto por um longo tempo e depois assentiu sem dizer muito. Ele sabia que a verdade muitas vezes vinha de formas simples, mas perigosas. Naquela noite, em seu escritório mal iluminado, Monteiro conectou o pendrive ao laptop. A tela se acendeu e o vídeo começou. Ele assistiu novamente ao mesmo momento. Lara caindo, o sangue em sua bochecha, os moradores gritando. Mas, no quarto minuto, algo apareceu que o público nunca tinha visto. Um homem à paisana veio do lado da rua, carregando um envelope grosso, e o entregou diretamente a Borges. Eles falaram baixo, mas o microfone da câmera captou 2 palavras que fizeram o sangue de Monteiro gelar. O Major Bastos, e o Projeto 31C. Seu rosto ficou tenso, a respiração pesada. Ele rodou o vídeo várias vezes, certificando-se de que seus ouvidos não o haviam enganado. Suas mãos agarraram a mesa com tanta força que suas veias saltaram. Seus olhos encaravam a tela com um olhar aguçado, calculista. Agora todas as peças começavam a se encaixar. Por que Bastos estava tão calmo? Por que Borges ousou atacar? E por que todos estavam tentando encobrir? Projeto 31C, ele murmurou baixinho. Ele conhecia aquele termo. Ele já o ouvirá antes nos círculos de oficiais superiores, um projeto fantasma mencionado para a vigilância do tráfego, mas que na verdade era um local de lavagem de dinheiro em grande escala entre agências. Sua mandíbula endureceu. Isso não era mais sobre sua filha. Era sobre uma rede de corrupção que operava por trás dos símbolos do Estado.
E naquele segundo, Monteiro prometeu a si mesmo que essa verdade não pararia na tela do laptop. Noite após noite, Monteiro trabalhou em silêncio. Ele trancou a porta de seu escritório, acompanhado apenas pela lâmpada de mesa e pilhas de arquivos que obteve de várias fontes. Como general da ativa, ele ainda tinha acesso à rede interna. Embora desta vez ele tivesse que ser cuidadoso, o menor passo poderia ser vigiado. Na tela de seu laptop, ele abriu arquivo após arquivo, rastreando os caminhos financeiros e os relatórios fictícios conectados ao nome do misterioso Projeto 31C. Quanto mais lia, mais percebia que o projeto não era sobre desenvolvimento, mas um caminho estruturado de suborno. Por trás do termo segurança no trânsito estava escondido um sistema de coleta de dinheiro de extorsões de rua, até as mãos de altos funcionários. Uma série de nomes começou a aparecer. Chefes de departamento, empreiteiros e vários oficiais da polícia. Entre eles, o nome do Major Bastos estava listado como controlador regional, supervisor do fluxo de fundos e relatórios falsos. Todos os canais financeiros que fluíam do campo para contas pessoais convergiam para uma estrutura organizada, como uma teia de aranha que se entrelaçava de baixo para cima. Borges era apenas um peão, uma ferramenta suja para arrecadar dinheiro no campo. Cada acordo na rua era registrado como parte dos custos operacionais do projeto. Tudo parecia legal no papel. Mas o que realmente estava acontecendo era roubo legalizado. No entanto, quando Monteiro abriu a última pasta, seus olhos se arregalaram. Entre a pilha de arquivos de transações bancárias, havia um documento com o logotipo oficial do governo com a assinatura de um general da ativa do Exército. Seu próprio nome, General de Divisão Monteiro. Ele olhou longamente para o documento. Seus dedos tremiam levemente. A assinatura era idêntica, completa com o selo da unidade que só era usado para assuntos oficiais. Mas Monteiro sabia que nunca havia assinado tal documento. Um calor subiu por sua nuca. Alguém não estava apenas encobrindo um crime, mas estava armando uma armadilha para derrubá-lo. Ele se recostou na cadeira, olhando fixamente para a parede, como se tentasse conter a raiva. Então esse é o seu jogo, Bastos, ele murmurou. Mas quanto mais pensava, mais claro ficava que Bastos era apenas uma pequena parte de uma sombra maior nos bastidores. Havia uma força muito maior, forte o suficiente para falsificar a identidade de um general da ativa sem ser detectada pelo sistema. Monteiro olhou para um pequeno mapa na parede. Os pontos vermelhos que ele marcou formavam um padrão de rede entre as instituições. Ele respirou fundo, seus olhos frios e focados. Se eles querem me derrubar usando meu próprio nome, disse ele com firmeza, então eles ainda não sabem contra quem estão lutando. Na sala silenciosa, Monteiro não era mais apenas um pai buscando justiça. Ele havia se tornado um caçador no mundo sombrio criado pelas mãos dos próprios governantes. Naquela noite, o céu do Rio de Janeiro parecia pesado. Nuvens escuras cobriam a lua, e o ar ao redor do hospital parecia estranho. Calmo, mas opressor. Monteiro estava sentado em seu carro oficial, estacionado não muito longe da entrada, olhando para o prédio do hospital com a mente em turbilhão. Em sua mão, o celular vibrou suavemente. Um número desconhecido apareceu na tela. Ele hesitou por alguns segundos antes de pressionar o botão verde. Uma voz grossa, neutra e sem emoção foi ouvida do outro lado. General Monteiro, para essa investigação. Nós sabemos onde a Lara está internada. A frase foi dita sem ameaça direta. No entanto, seu significado foi como uma faca perfurando seu peito. Antes que Monteiro pudesse perguntar, a chamada foi cortada. O sinal caiu. O silêncio pairou no ar, restando apenas a batida alta de seu coração. Ele olhou para a tela vazia do celular por um longo tempo, depois o apertou com força até que os nós de seus dedos ficassem brancos. Em um instante ele percebeu que seu oponente não era mais um grupo de pequenos agentes corruptos dentro da polícia, mas algo muito maior. Uma rede que tinha olhos em toda parte, até mesmo no hospital onde sua filha estava deitada. Ele abriu a porta do carro e saiu lentamente. Seu olhar varreu os arredores.
A rua parecia deserta, mas seus instintos de soldado diziam o contrário. Havia algo se movendo nas sombras, algo que o observava. Sua respiração estava regular, mas seus olhos eram afiados, examinando cada canto. Ele sabia que essa batalha acabará de mudar de forma. Do outro lado do pátio do hospital, atrás das árvores mal iluminadas, um homem à paisana observava. Seu rosto estava parcialmente coberto pela luz do poste. De relance, ele se parecia com Borges, mas era mais velho, com uma longa cicatriz na bochecha direita. Ele segurava um pequeno comunicador e sua voz era baixa, mas clara. O alvo está ciente. Operação Fase 2 iniciada. A frase saiu calma, mas sua frieza cortou a noite. Não muito longe dali, duas outras sombras emergiram de um carro preto sem placa, movendo-se como sombras de lobo sob a luz fraca. O hospital, que antes era um local de refúgio, agora se transformava lentamente em um campo de ameaças. A sirene de uma ambulância soou ao longe, cortando o silêncio da noite. No quarto frio, Lara se mexeu lentamente. Seus olhos começaram a se abrir. A luz branca da lâmpada iluminou seu rosto pálido. Ela olhou para o teto, tentando entender a sensação estranha que surgiu de repente. A sensação de estar sendo observada. Seus lábios tremeram, e ela sussurrou, a voz quase inaudível: "Pai. Tem alguém escondido por trás de tudo isso." A frase tornou-se o eco que fechou aquela longa noite. E lá fora as sombras mudavam de lugar, preparando-se para executar algo